É muito difícil o toque e o meu bebê ele é muito gordo e grande. É muito difícil pegar ele no colo. Isso me abala. Sala de aula, quando eu fico sentada para estudar, eu canso muito as pernas, mesmo sentada, as pernas cansam, a mão começa a tremer. A parte de pentear os cabelos é uma tortura para mim. Se eu coçar aqui, a sensação é de que eu cravei a unha e rasguei a lateral. A dor é intensa mesmo. É totalmente limitante. Muita coisa. É muita dor. Pentear o cabelo, o escovar o dente, o couro cabeludo dói, no lavar dói, no sentar dói, no deitar dói, no cuidar do bebê dói, no agachar, no levantar. Imaginou viver sofrendo dores constantes, não descobrir a causa e ainda ser taxado como fresco, escutando que suas dores são apenas psicológicas? A fibromialgia, apesar de ser uma doença amplamente conhecida, só foi reconhecida oficialmente em 1987 pela ACR. Ela atinge 5% da população mundial e 3% da população brasileira, tendo seu índice de prevalência em mulheres 35 a 44 anos, sendo que 60% dos pacientes possuem quadros depressivos. Essa doença não é muito estudada. Tem alguns estudos que mostram que ela já era conhecida a partir de 1824, sob o nome de fibrosite. Acreditava-se que havia uma inflamação dos tecidos que causava essa dor e que tinha causas principalmente psicológicas. Em 1977 foi estabelecido o nome fibromialgia quando descobriu-se que não há lesões ou inflamações teciduais que expliquem a dor dos pacientes. Dentro da fibromialgia existem sintomas que aparecem na maioria dos pacientes. São eles a dor generalizada, hipersensibilidade nos órgãos, problemas de sono, principalmente no sono REM, que acaba sendo reduzido na maioria dos pacientes, e problemas de memória, que estão relacionados também com a questão da falta de sono. A maioria dos pacientes que apresentam problemas de memória apresentam problemas na questão do sono, ou em pegar no sono ou mantê-lo constante. Tinha 7 anos, começou em 2017. Sou chaveiro e faço produtos de limpeza. Eu tenho dor na coluna desde quando eu era criança. Procurar médicos porque eu comecei a ter muitas dores e insônia. Eu fui até o hospital e eles me deram sedativo. Desde então eu venho tomando remédios para dormir. Eu comecei a me queixar de dores em lugares onde os médicos achavam estranho, como por exemplo a tíbia. Aí comecei a fazer uma série de exames, tá? Fiz de coluna, fiz de ombro, fiz de joelho, fiz uma série de exames. Em 2019 eu fui fazer as ressonâncias, comecei a fazer as ressonâncias. O que mais importa são os laudos, né? Então nas ressonâncias tem hérnia discal, tem edema, tem bastante coisa, tá? No joelho, na coluna, na cervical, coluna torta. Então assim, existem fatores que acarretam dor. No entanto, a maioria deles não deveria ter uma dor tão intensa. Hoje, por exemplo, eu não consigo faxinar minha casa. Eu dependo de uma faxineira, tá? A doença, ela começou, não foi com dor, foi com a insônia. E a médica associou aos remédios para fibromialgia. Já tomei uma quantidade, assim, elevadíssima e até hoje tomo remédios, tá? Mas de infância, sim, pai e mãe separados. Minha mãe casou de novo, meu pai também. Eu não me dava muito bem com os meus padrastos e madrastas. Então, assim, tive problemas no meu casamento, que também foi difícil. No entanto, em 2011, eu achei por bem começar um novo empreendimento na minha casa, para poder fazer os produtos de limpeza. Coloco o carro na garagem, quando eu retorno para fechar o portão, um bandido pega pelo meu braço, aponta a arma na minha cabeça, o outro vai direto na Letícia, que está saindo do carro. Uma casa sem muro, sem portão eletrônico, mas levou coisas que eu não consigo recuperar nunca mais, que foram as fotos da Letícia desde a minha barriga até aquela presente data. Sofri muito nessa ocasião e desenvolvi o pânico, desenvolvi ansiedade, depressão, eu desenvolvi tudo ao mesmo tempo. Em 2017, que foi o ápice, que daí eu não conseguia dormir mesmo. Aí eu passei a ficar acordada a noite toda, porque eu sempre tive hipersensibilidade no meu organismo. Pequenas coisinhas que no dia a dia são ruins, como lavar o cabelo. Na hora de esfregar o couro cabeludo, é dolorido. Eu sinto frio excessivo. Então aqui eu tenho
um quadro onde diz que meu corpo basicamente inteiro está inflamado, então tem causa de dor. Aqui eu tenho dos ombros e da coluna os laudos, onde diz no joelho. No entanto, os médicos alegam que é fibromialgia, porque eles dizem que a dor que eu sinto é maior do que eu deveria sentir. Assim como eu tenho a dor por causa da doença, ela é mais forte por causa da fibromialgia. A fibromialgia aumenta a dor. Fisioterapia durante 4 anos. Fazia uma liberação de músculo, ajudava muito. O meu trabalho tem sido o meu calvário, tá? Porque eu preciso agachar, eu preciso sentar, eu faço manualmente os meus produtos, então é bem desgastante, causa dor. A falta de memória recente, tem o pânico até hoje convive comigo, o meu pensamento acelerado, a cabeça não para de pensar um único instante. Eu nunca mais consegui dançar. É o que me travou, porque se eu tentar dançar, eu gosto, e gosto muito de vaneirão, gosto de samba, pagode. Fiz um pouquinho, eu já travei quietinha e já tenho que tomar remédio para dor. Infelizmente isso é uma coisa que me dói. Me dói não poder mais, porque era uma coisa que me trazia prazer e eu não tenho mais. A dia tem sido tratada como a depressão, tá? Porque a depressão sempre foi vista como vai caçar o que fazer que passa. Não é bem assim. Só sente, só sabe quem passa, tá? A fibromialgia é a mesma coisa. O médico olha para você e diz: não, isso é fruto da sua imaginação, da sua cabeça. Como assim? Eu projetei as dores que eu sinto? Sou eu que causo a minha dor? Isso é muito estranho, muito estranho. É difícil você ver a sociedade, tá? Não só o governo, mas a sociedade e a sociedade médica. São os que mais trazem a gente como imbecil. A gente se sente idiota diante dos médicos. Como se projetássemos aquilo no nosso corpo e não que aquilo fosse algo natural, que nós não temos controle. O relato que eu tenho seria em base de 3 anos, há quase 3 anos. Eu tive uma gestação de um filho temporão e depois do parto eu vim desencadeando vários sintomas e eu ia no postinho, eles falavam para mim, é da sua profissão. Porque ser motorista de aplicativo é trabalhar 14 horas por dia. O seu inchaço e a sua dor pode ter vindo porque você está dirigindo o dia inteiro. Eu estava com dipirona, ibuprofeno, paracetamol. Quando eu voltei, uma médica falou assim, você está com fibromialgia. O que é isso? Ah, é uma doença para sempre, ela só tem controle. Meu mundo caiu, porque é assustador. Então eu estava sem saber o que eu tinha. O que eu tinha era relatos de internet. Relatos de internet não me trouxe muitas informações. Então eu fui para o reumatologista e ele falou assim, vamos para alguns exames. Fez alguns exames. Ele realmente, você a princípio pode ter a fibromialgia. Ele falou para mim, naquele momento, que a dor é crônica e intensa. Tem lugares específicos, mas não que seja só esses que vai doer. Pode ser que doa o meu corpo inteiro. Me dói músculo, articulação, pele, couro cabeludo. Então ele foi para duloxetina. E mais uma vez eu questionei o remédio depressivo, antidepressivo. Ele falou assim, veio de algum gatilho. A fibromialgia ela não tem um exame laboratorial. Nesse exame clínico eu relatei como médico que realmente a sua fibromialgia ela é intensa e ela está com você. Tem tratamento? Não tem cura. E está relacionada à depressão também, à ansiedade, a tudo. E nisso você vai para o psicólogo e para o psiquiatra. O médico falou que a fibromialgia também traz o problema intestinal. Muito problema de intestino. Evito comer, como em casa, porque na rua não dá. As minhas dores pioram de intensa para anormal no estresse, no nervoso, no dia a dia, porque ele piora as minhas dores. Bom, a doença em mim interfere em tudo. Eu não tenho ânimo às vezes para trabalhar. Eu me esforço para trabalhar. E ser mãe com fibromialgia é totalmente ruim. Porque, igual eu falei, é grande. Eu não tenho mais disposição
tipo, para correr, para brincar. Eu tô aqui gelada, formigando e parecendo que tem, tipo, 100 quilos em cima de mim. Me esmagando, minha dor tá bem forte. Ela me deixa inútil, pra falar a verdade. Inútil em tudo, mas eu tento. Com bipolaridade e pânico aos meus 19 anos, na gravidez da minha filha, de 17 agora. Fiz tratamento de 6 anos, com vários tipos de remédio, era 12 remédios de dia, 12 remédios à noite. E ela tem um gatilho, eu deduzo que seja de uma perda e do ganho dele, né? Que veio tudo que eu sinto até hoje, veio depois disso. Que pode ter vindo de um emocional muito grande. Só que você tem que cuidar do seu pensamento. Tem que trabalhar, palavras dela, divertidamente na tua cabeça. É a fúria, é a ansiedade, o medo, tudo ao mesmo tempo. E isso, a casa fica abalada. Porque ao mesmo tempo você está bem, você já está gritando, você já está estressada, você já está brigando com todo mundo. Doença com a família é o não entender. Você está com dor? Eu também estou. Estou cansada, minha mente está cansada, eu estou fisicamente abalada, eu estou mentalmente abalada. São os nossos problemas, eu também tenho isso. Como diz o médico, nem todos entendem que a sua dor é maior do que a do outro. E com a sociedade é a mesma coisa. Não se entende a dor do outro, porque a sua dor você considera a mesma que a minha, mas a minha não é a mesma dor que a sua. 12 anos eu sinto muitas dores nas pernas e nas costas, mas só agora, em janeiro desse ano, que foi constatado por médico mesmo que eu tenho a fibromialgia. Durante da minha gestação, eu comecei a sentir muitas dores nos ombros, principalmente no joelho e nas pernas. Daí aconteceu alguns problemas de saúde na minha gestação, problemas depois também, que essas dores foi agravando. Fui atrás de um médico para saber que realmente o que era. Que eu tinha uma dor alta e o médico já falou que eu tinha fibromialgia. Tem dias, principalmente à noite, que as dores elas vão intensificando. Fica frio, geralmente elas doem mais. Quando tá calor, eu fico mais com o corpo pesado e cansado, mas dói geralmente à noite. E quando eu tô estressada ou a ansiedade ataca, daí a dor vem junto e ataca tudo. Meu corpo cansa muito rápido, daí quando a minha filha, ela quer brincar no chão ou quer ficar no colo, eu sinto muita dor, principalmente nesse braço, que eu fico com ela, mas nesse braço eu não consigo ficar agachada para brincar com ela ou sair correndo atrás dela. Eu tenho muitas dores de cabeça. Conta que falam do esquecimento, daí eu esqueço mais pouquinho. Eu tenho muita dificuldade para dormir, tem dia que, por mais que eu não tô com o corpo cansado, doendo, o meu cérebro começa a ficar muito acelerado. Daí eu demoro para dormir e tem vez também que eu acordo de madrugada com muita dor no corpo e de manhã eu acordo cansada. Me mexer e ele pegou e reparou que eu tinha alguma dificuldade. Passou o exame para mim ver a questão da dor. E a minha dor deu alta. Daí pegou e falou que é certeza que eu tinha fibromialgia e daí ele já passou os medicamentos para mim tomar. Então, assim, no começo, gabapentina, pregabalina e amitriptilina. Aí foi o diazepam. Aí foi o lítio. O lítio me causou hipotiroidismo. Miligramas noite de quetiapina. São 150 de trazodona. São 10 miligramas de diazepam. São 100 miligramas de clorpromazina. Deixa eu ver se eu tenho. E para induzir o sono, o Zolpidem de 10 miligramas. Tem alguns que são antidepressivos. Tanto a clorpromazina quanto a quetiapina são para ataques de esquizofrenia, por exemplo. Eu usei uma quantidade excessiva de amitriptilina. Eu fazia uso de 6 comprimidos de 25. E isso ocasionou o travamento do meu intestino. Gabapentina e um relaxante muscular à noite para mim conseguir dormir. Mas por enquanto eu tô parando de tomar o relaxante muscular porque eu acordo muito cansada e com o corpo mais pesado, mais doloroso.
me deu gabapentina. E no gabapentina, me deram a amitriptilina junto. Quando me deram a amitriptilina, eu falei assim, é um remédio depressivo. Praticamente 2 anos da minha vida, sem explicação, tomando remédio que não fazia efeito nenhum. E de uma dose de gabapentina foi para 2 comprimidos, de 2 comprimidos foi para 3, era de manhã e à noite. O de manhã nunca tomei, porque me deu ânsia de vômito, tontura, eu não conseguia trabalhar, porque eu já tomei tramadol também e não funcionou. Ele está tentando ver se a codeína faz efeito, mas de medicamento nenhum. E o gabapentina e o amitriptilina, que era do SUS, não adiantou nada. Atualmente não há medicamentos aprovados especificamente para o tratamento da fibromialgia. No entanto, temos alguns medicamentos para tratar dor crônica, medicamentos como a ciclobenzaprina, 5 a 10 mg, que podem provocar alguns colaterais como cansaço excessivo, boca seca, sonolência. Temos também a amitriptilina, de 12 a 50 mg, geralmente tomada à noite. Ele é um antidepressivo tricíclico, usado para tratar depressão, dor reumática. Ele pode causar perca de libido, como muitos antidepressivos. Temos também a fluoxetina, de 40 a 80 mg, que vai aumentar os níveis de serotonina no cérebro, resultando em melhoras na depressão. Para regular o trânsito do sistema nervoso central e dores reumáticas, usamos a gabapentinina, geralmente de 100 mg à noite, e aumentando conforme a tolerância. Temos também a duloxetina, de 30 a 60 mg, esses sintomas depressivos predominantes. É usado para aumentar a disponibilidade da serotonina, transtorno depressivo maior, dor reumática periférica associada à dor lombar crônica. A pregabalina, de 75 mg, com aumento gradual, para regular atividades das células nervosas causada pelo mau funcionamento dos nervos. E os seus efeitos colaterais são dificuldade de concentração, inchaço nas mãos, perda de libido. Se não houver melhora com a ciclobenzaprina, amitriptilina ou pregabalina, é possível associar o zolpidem, que ele age no centro do sono, inibindo atividades neurais e induzindo ao sono profundo. E lembrando que não há evidências para o uso de corticoides, anti-inflamatórios, codeína ou benzodiazepínicos no tratamento da fibromialgia. E, portanto, esses medicamentos devem ser evitados. Cuidados com a alimentação e o não uso de alimentos que contêm glutamato monossódico, como molho shoyu, temperos prontos, carnes processadas, como salsicha, bacon, pois podem provocar o desregulamento do eixo GABA e desregulando o organismo como um todo. Fibromialgia vem do latim fibros, tecido fibroso, e do grego mio, tecido muscular, algia, dor e ia, condição. Ou seja, fibromialgia significa condição dolorosa do tecido fibroso e muscular. De acordo com a ACR, American College of Rheumatology, não há ainda uma compreensão da etiopatologia da doença. Qual seria a causa desse problema? A fibromialgia é definida pela ACR. Devido a isso, não existem lâminas histológicas da condição em si, pois nesses pacientes elas aparecem da mesma maneira que em pessoas saudáveis. Por isso, trouxemos 2 lâminas de doenças com sintomas semelhantes aos da fibromialgia, que possuem lesões visíveis do microscópio. A primeira delas é a osteoartrose. É uma doença inflamatória crônica que danifica a cartilagem e os tecidos articulares. Os sintomas comuns entre ela e a fibromialgia são dor crônica, rigidez, inchaço, calor, vermelhidão e limitação do movimento. A segunda seria a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune decorrente de infecções virais ou bacterianas que causa fraqueza muscular e paralisia. O corpo ataca células neurais, gerando uma desmielinização dos axônios, que causa uma dificuldade na comunicação do sistema locomotor. Seus sintomas comuns são a fraqueza muscular, que começa nas pernas, pode avançar para tronco, braços e face, também havendo uma redução ou ausência de reflexos, uma dormência nesses membros que têm a fraqueza muscular e uma disfunção intestinal e de bexiga.
a fibromialgia ela ainda não tem uma causa 100% definida dentro da comunidade científica, porém há inúmeras teorias que podem ser utilizadas para a explicação. Uma delas seria que existe uma deficiência dos neurônios inibitórios de dor, a serotonina, a epinefrina e também a encefalina, que são responsáveis pelo aumento do prazer, da sensação de felicidade e consequente diminuição das sensações dolorosas. Ou uma hiperestimulação dos neurotransmissores excitatórios da dor. A substância P, o glutamato, seriam as duas principais causas da dor, decorrente de uma lesão, uma possível lesão dos tecidos, e ela funciona da seguinte maneira: o tecido ele sofre uma pressão. A primeira parte das células que recebe esse estímulo são as células epiteliais. Elas enviam alguns hormônios para os nociceptores, que são neurônios receptores de dor, também conhecidos como neurônios primários. Esses neurônios vão interpretar o que aconteceu e como aqueles primários vão enviar uma mensagem para a medula por meio de neurotransmissores, que seriam as substâncias que informam para ela o que está acontecendo, que foi feita uma lesão nesse paciente. Dentro da medula, nós temos os neurônios secundários. Estes são responsáveis por enviar a mensagem até o encéfalo. É aqui que a substância P entra. É ela que informa para o encéfalo a intensidade da dor e qual o problema real daquilo. Se ela está excitada demais, ela vai mandar um estímulo muito maior do que deveria. Então, quando o paciente, por exemplo, vai pentear o cabelo, o corpo explica para o encéfalo que ele está recebendo um puxão. Na fibromialgia, ainda não se sabe exatamente como funciona, qual é o problema dentro desse sistema de recepção de dor. Acredita-se que há um mecanismo de controle central da dor que está desregulado, porém não se conhece qual é esse mecanismo e de que maneira exatamente ele atua. Por quê? Uma pessoa com fibromialgia sente mais dor do que deveria, então eles não sabem se o problema está no neurônio primário, que manda a mensagem para a medula, no neurônio secundário, que manda a mensagem para o encéfalo, ou se dentro desses três processos do encéfalo há alguma coisa que interpreta a dor de uma maneira a mais do que deveria. Existe uma condição chamada de dor fantasma, que ela também não é compreendida completamente. Uma pessoa que perdeu um órgão ou um membro, ela sente dor naquele membro, mesmo ele não estando lá. Mas dentro da fibromialgia pode ser que haja uma relação com esse fenômeno. Em descobrir uma causa, nós não temos como ter um tratamento específico dessa doença, porque você não sabe exatamente como ela está agindo para saber como você deve curá-la. Há inúmeros mecanismos envolvidos na inibição e excitação dos nociceptores. A IASP, que é um órgão internacional, caracteriza a dor como uma decorrente de uma lesão ou possível lesão dos órgãos e tecidos do corpo, e seria sensorial e emocional desagradável. Existe dentro da fibromialgia um perfil psicológico de autocobrança extrema, perfeccionismo exagerado, também condições de problemas psicológicos, traumas de infância e principalmente depressão. Não se sabe ainda se a depressão ela é um fator conjunto com a doença ou se ele seria um fator de estimulação para que a pessoa desenvolva esse problema. Esses quadros depressivos, eles pioram a condição dolorosa, como se o corpo reagisse à questão emocional de maneira física. Essa doença é muito recente e não existem ainda muitos estudos conclusivos acerca dela, pois ela só foi considerada clinicamente uma doença em 1977, quando foram estipulados os tender points, pontos sensíveis para o diagnóstico clínico. Existe o tender point atrás do pescoço. A maioria das pessoas, quando o médico faz a pressão, sente muita dor ao apertá-la. As pessoas que têm a fibromialgia, no caso. É importante frisarmos que existem sintomas mais comuns
e sintomas menos conhecidos dentro da fibromialgia. Seriam eles a dor de cabeça frequente e intensa. Também é relatado um aumento dos pensamentos das pessoas, problemas digestivos, podendo ser a dificuldade para digerir alimentos, diarreia ou constipação. Existem esses dois quadros que a pessoa tem dentro da fibromialgia. Muitas das pessoas relatam que os primeiros sintomas delas foram a falta de sono, que poderia estar relacionado com a questão do hipotálamo e tálamo desregulados. Uma sensibilidade ao tempo das mudanças climáticas, frio, calor ou umidade. As pessoas começam a ter calafrios ou ter febres repentinas, sem uma explicação lógica para aquilo. Temos o problema de equilíbrio, problemas de visão, como dificuldade para focar, uma visão mais embaçada. Também há um relato de tontura, então problemas como tontura e vertigem são comuns. Problemas na pele, como acne e eczema a mais. Tem problemas para respiração, dificuldade na respiração, começam a ter uma falta de ar com muita facilidade, uma fala mais ofegante. A ansiedade e a depressão também são comuns em pessoas com fibromialgia. E entra um ponto de pesquisa que ainda está sendo realizado, se a ansiedade e a depressão geram a fibromialgia, se elas são extenuadas pela fibromialgia ou se elas andam em conjunto, como exatamente ela funciona. A fibromialgia ela é mais interpretada como uma doença psicológica do que como uma doença física, como uma projeção do corpo de uma doença que não está lá, de uma dor que não deveria ser sentida. O corpo ele está numa disfunção tão grande que ele não sabe exatamente mais o que é uma dor real do que é uma dor que ele está projetando. Para o diagnóstico da fibromialgia, ter-se em mente a diferença entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda ela é necessária, apesar de ser incômoda, pois é ela que diz ao corpo que tem algo errado e que ele precisa agir. Ela diminui com a resolução do que causou a lesão e pode ser localizada. A dor crônica ela é caracterizada como uma dor que passa de 3 meses, ela já perde esse caráter protetor e passa a ser o problema, pois ela continua doendo mesmo após a solução do problema. E dentro da fibromialgia, as pessoas são caracterizadas com essa dor crônica. Exercícios fisioterapêuticos para fibromialgia. Tem alguns que é mobilidade da coluna vertebral, que consiste no paciente com a coluna ereta, joelhos e pés alinhados com o quadril, e vai constituir de o paciente entrelaçar os dedos, levando para fora na altura do ombro. E indo da direita, esquerda, centro, direita. Fazendo de 8 a 10 repetições. Alongamento do pescoço e ombro. Você vai levar as suas orelhas aos ombros. Então você vai levando pra cá, esticando, deixando uns 10 segundinhos assim, volta pro meio e faz do outro lado. Isso. Enrolamento do ombro. Você vai erguer seus ombros, as orelhas, e levar para trás. Fazendo novamente. Para frente. Leva para frente. Isso. Respiração e movimento de ombro, de braços. Consiste em você inspirar profundamente, levando os braços ao alto do ombro. Se relaxa. Exercício de alongamento da panturrilha. Consiste no paciente, em posição ereta, a um braço de distância da parede, se apoiando nela e dando um passo para trás, contraindo essa musculatura, aí voltando à posição inicial e fazendo a mesma coisa com outra perna, voltando à posição inicial.
Dados mais recentes mostram que de 2014 a 2021 houve um corte orçamentário de 83 bilhões de reais no setor de pesquisas, o que implica num corte anual de 11,8 bilhões de reais para todos os órgãos do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovações. No Brasil, a maior parte das pesquisas são feitas em institutos federais, o que representa um retrocesso na busca da cura dessa e de outras doenças que atormentam mais de 6,33 milhões de brasileiros todos os anos. Cabe a nós pensar para onde estamos caminhando.